Juan observava a cidade pela janela da delegacia, as luzes da noite dançando nas ruas como estrelas distantes. Ele era um policial comprometido, dedicado a manter a paz em meio ao caos. Seus olhos cansados refletiam a determinação de alguém que entendia o peso da responsabilidade que carregava. Enquanto as sirenes ecoavam ao fundo, Juan se recostou na cadeira, pensando na vida que construíra para si mesmo. No entanto, uma sensação de vazio o acompanhava. Seu olhar desviou para a tela do seu celular, com uma foto sua com Larissa, sorrindo, os olhos brilhando. Ela era sua parceira, o rótulo de namorada parecia inadequado para definir o que compartilhavam. Larissa, uma mulher de espírito livre, evitava compromissos como quem evita uma tempestade. Seu sorriso era cativante, mas suas palavras eram sempre cheias de ambiguidades. A cada tentativa de Juan de se aproximar, ela recuava, como se a simples ideia de um relacionamento sério a sufocasse. Era uma dança de afastamento e reaproximação que testava a paciência de Juan. Enquanto as semanas se transformavam em meses, Juan se via enfrentando o desafio constante de tentar decifrar Larissa. Ele ansiava por uma conexão mais profunda, mas cada passo em direção a isso parecia afastá-la ainda mais. Era como se eles falassem idiomas diferentes quando se tratava de sentimentos. No fundo, Juan sabia que algo estava faltando. A missão que tinha como policial lhe trazia clareza e um senso de dever, mas sua vida pessoal era uma teia de incertezas. Ele se perguntava se um dia seria capaz de romper as barreiras que Larissa erguera ao redor de seu coração. Com um suspiro resignado, Juan se levantou da cadeira e pegou sua jaqueta. Era hora de mais uma noite nas ruas, patrulhando a cidade que nunca dormia. Enquanto ele se dirigia para a porta, uma inquietação se apoderou dele. Enquanto olhava para trás uma última vez antes de sair, Juan sentiu que a cidade estava cheia de segredos e mistérios, tão complexos quanto os enigmas que envolviam o coração de Larissa. E ele estava prestes a descobrir que, às vezes, os desafios mais difíceis não eram aqueles enfrentados nas ruas escuras, mas sim dentro dos recantos mais profundos do próprio coração. Durante uma das ocorrências daquela noite fria, Juan fez o acompanhamento de um senhor até o hospital local. Ao entrar na recepção, Juan foi saudado pelo ar frio e pelo cheiro familiar de desinfetante. Ele dirigiu-se à enfermeira na recepção para informar detalhes da situação. Caminhando pelos corredores iluminados e silenciosos, Juan se deparou com uma enfermeira que chamou sua atenção. Seus olhos se encontraram e, por um breve momento, o tempo pareceu parar. Era Laura. Ele a reconheceu imediatamente, apesar dos anos que haviam se passado. Os cabelos castanhos caíam suavemente sobre os ombros, e os olhos dela carregavam o mesmo brilho que Juan lembrava tão bem. Laura era uma antiga amiga e breve companheira que ele tinha conhecido em um momento tão diferente da vida, quando eram adolescentes apaixonados. Laura parecia surpresa ao ver Juan também. Ele se aproximou, seus passos incertos, mas determinados. Antes que pudessem dizer qualquer palavra, um sorriso nostálgico surgiu nos lábios de Laura. E ela disse, com a voz carregada de emoção: "Juan, você por aqui?" Ele assentiu com um sorriso tímido, incapaz de esconder a surpresa e a alegria de vê-la novamente. E respondeu: "Laura, é você. Não posso acreditar." Os olhos de Laura brilharam, e Juan sentiu uma onda de lembranças inundar sua mente. Os momentos que compartilharam durante a adolescência eram agora como peças de um quebra-cabeça que ele estava ansioso para montar novamente. A atração intensa que eles haviam sentido um pelo outro, a cumplicidade nas conversas à noite e os sonhos que imaginavam juntos. Laura, parecendo emocionada, disse: "Quanto tempo passou, Juan, nossos caminhos se separaram de maneira tão rápida." Juan concordou com um aceno, e disse: "Eu sei, Laura. Mas eu nunca esqueci você." A atmosfera ao redor deles era carregada de emoção e lembranças. Em meio ao clima frio do hospital, eles estavam isolados, como se o tempo os tivesse transportado de volta àqueles dias mais simples e esperançosos. Enquanto os pacientes e médicos corriam ao redor deles, Juan e Laura se perderam no passado que compartilhavam.
O reencontro que aconteceu de maneira tão inesperada estava reabrindo portas que haviam sido fechadas, e eles estavam prestes a descobrir que, às vezes, a vida reservava segundas chances nos momentos mais imprevisíveis. No silêncio temporário que se formou entre Juan e Laura, as lembranças do passado pareciam dançar ao redor deles, como fragmentos de um sonho distante. Juan quebrou o silêncio primeiro, sua voz repleta de nostalgia. Com um sorriso brincando em seus lábios, Juan disse: "Me lembro de todas as aventuras que vivemos juntos. Os encontros secretos depois da escola, as risadas intermináveis. Era uma época tão simples." Laura sentiu, um sorriso tímido se formando. E respondeu: "Nossos planos de escapar para lugares distantes, longe das preocupações do mundo adulto. Era como se pudéssemos enfrentar qualquer coisa juntos." Juan olhou nos olhos dela, vendo as mesmas lembranças refletidas neles. No entanto, havia uma melancolia velada por trás daquele brilho. Ele disse: "O que aconteceu, Laura? Por que nos afastamos?" A expressão de Laura tornou-se mais séria, e ela desviou o olhar por um momento antes de encontrar os olhos de Juan novamente. E ela disse: "A vida é engraçada, não é? Às vezes, nos afastamos das coisas mais preciosas, sem nem perceber. E quando nos damos conta, já é tarde demais." Curioso e preocupado, Juan inclinou a cabeça e perguntou: "Há algo que eu não fiquei sabendo, Laura?" Ela suspirou, como se lutasse para encontrar as palavras certas. E disse: "Depois que nossos caminhos se separaram, eu estava em um relacionamento com alguém que eu amava profundamente. Mas ele desapareceu. Depois de uma viagem de barco, ele simplesmente nunca voltou. Eu não sei o que aconteceu, e a incerteza tem me assombrado desde então." Juan sentiu um aperto no peito, compreendendo a magnitude da dor que Laura havia carregado durante todos esses anos. E disse: "Laura, eu sinto muito. Não consigo nem imaginar o que você está passando." As lágrimas surgiram nos olhos de Laura, mas ela lutou para contê-las. E disse: "Eu tentei superar, seguir em frente. Mas a verdade é que, mesmo após tanto tempo, ainda sinto que há um buraco em meu coração." Juan se aproximou e colocou uma mão reconfortante sobre o ombro dela, dizendo: "Você não precisa enfrentar isso sozinha, Laura. Estou aqui agora." Os olhos de Laura encontraram os dele, e por um momento, a dor e a solidão pareciam mais suportáveis. Ela apreciou a compreensão genuína nos olhos de Juan, um antigo amigo que havia retornado inesperadamente à sua vida. À medida que as horas passavam no tumulto do hospital, Juan e Laura compartilharam histórias, riram de lembranças antigas e compartilharam suas dores mais profundas. E, no meio daquele caos, eles começaram a entender que os laços que haviam sido fragilizados pelo tempo e pela distância ainda tinham uma chance de se tornarem fortes novamente. Mas havia segredos não resolvidos entre eles, mistérios que precisavam ser desvendados. A revelação de Laura sobre seu ex-namorado desaparecido deixou Juan com perguntas que ele estava determinado a responder. O reencontro não era apenas um acaso, era o início de uma jornada que os levaria a enfrentar não apenas os fantasmas do passado, mas também os sentimentos que haviam sido deixados sem solução por tanto tempo. No entanto, sua mente estava ocupada com pensamentos que não tinham relação com o trabalho. As palavras de Laura ecoavam em sua mente, assim como a expressão de dor que ela tentava esconder. Ele sabia que precisava confrontar as questões não resolvidas em sua própria vida. Larissa estava sempre em sua mente, uma presença constante, mas agora o reencontro com Laura o fazia questionar se o que ele tinha com Larissa era realmente o que ele queria. Ele precisava entender se estava disposto a lutar por um relacionamento que o completasse de verdade. Decidiu que era hora de enfrentar a realidade. Juan ligou para Larissa e a convidou para um jantar. Ouvir sua voz pelo telefone trouxe à tona uma sensação de tensão e expectativa. Ele queria entender se Larissa estava disposta a se abrir, a compartilhar seus verdadeiros sentimentos, ou se continuaria a fugir de qualquer coisa que se assemelhasse a compromisso. Enquanto se dirigia ao restaurante, as lembranças com Laura continuavam a se misturar com seus pensamentos. Ele se viu refletindo sobre o que Laura tinha passado,
como ela havia superado a dor do desaparecimento de alguém que amava tanto. A força dela era inspiradora, e Juan começou a perceber que sua própria luta interna não era tão diferente. No restaurante, Larissa chegou com um sorriso, os olhos brilhando com uma luz misteriosa. Enquanto compartilhavam a refeição, Juan escolheu suas palavras com cuidado. Ele expressou seus sentimentos, suas inseguranças e o desejo de um relacionamento mais profundo. Larissa ouviu atentamente, seus olhos fixos nos dele. Ela admitiu que tinha medo do compromisso, que havia sido machucada antes e tinha medo de perder sua liberdade. À medida que as palavras fluíam entre eles, Juan percebeu que o confronto com a realidade estava sendo mais honesto e revelador do que qualquer conversa anterior. No entanto, enquanto Larissa compartilhava suas próprias lutas, Juan se viu relembrando os momentos que passará com Laura no hospital. A resiliência dela, sua determinação em enfrentar o passado, começaram a fazer com que Juan se questionasse sobre as prioridades de sua própria vida. Enquanto o jantar chegava ao fim, Juan percebeu que estava em uma encruzilhada emocional. Os sentimentos antigos por Laura estavam ressurgindo com força total, e ele sabia que a jornada com Larissa não seria fácil. Ele precisava decidir se estava disposto a enfrentar os desafios que a realidade trazia, ou se era hora de seguir seu coração na direção dos laços reencontrados com Laura, reabrindo portas que tinham sido fechadas por muito tempo. O reencontro com Laura não podia ser ignorado. Juan sentiu uma conexão profunda reacender entre eles, uma chama que havia sido mantida viva pelo tempo e pelas circunstâncias. Eles começaram a se aproximar novamente, passando mais tempo juntos depois dos turnos no hospital. Cada conversa e riso compartilhados os aproximava ainda mais. No entanto, Juan sabia que estava enfrentando decisões difíceis. Enquanto sua afeição por Laura crescia, ele se viu dividido entre os laços que construíra com Larissa e a oportunidade de reconstruir algo com sua antiga paixão. Ele estava ciente de que não podia continuar em dois caminhos ao mesmo tempo. Um dia, após uma conversa particularmente profunda com Laura, Juan recebeu uma ligação de Larissa. Ela estava ciente da mudança em seu comportamento, da distância que ele havia começado a criar. Larissa confrontou Juan sobre suas dúvidas e questionou se ele ainda estava comprometido com o relacionamento deles. Juan não podia mais evitar a conversa. Ele admitiu a Larissa sobre o reencontro com Laura, sobre as emoções que estavam ressurgindo e as decisões que estava enfrentando. Larissa ouviu em silêncio, os olhos refletindo uma mistura de tristeza e resignação. Larissa então, com sua voz tranquila, mas carregada de emoção, disse: Juan, eu sempre soube que estava arriscando, ao me envolver com alguém que desejava algo mais profundo do que eu estava pronta para oferecer. Se você sente que há algo mais forte com Laura, não quero te manter preso a algo que não é verdadeiro para você. As palavras de Larissa atingiram Juan profundamente. Ele percebeu que tinha que tomar uma decisão, que não podia mais adiar a escolha entre o passado e o presente, entre Laura e Larissa. No entanto, a clareza ainda parecia distante. Com o coração pesado, Juan passou a noite refletindo sobre suas escolhas. Ele sabia que tinha que ser honesto consigo mesmo e com os sentimentos que estava enfrentando. A jornada estava levando-o a uma encruzilhada, onde ele teria que escolher o que realmente desejava. Enquanto o sol surgia no horizonte, Juan sentiu a necessidade de enfrentar Laura mais uma vez. Ele compartilhou com ela as conversas que teve com Larissa, as dúvidas que estava enfrentando e as decisões que tinha que tomar. Laura ouviu em silêncio, seus olhos demonstrando compreensão e compaixão, e disse: Juan, eu não quero ser um fardo para você. Se você decidir que sua jornada com Larissa é a que faz sentido para você, eu vou entender. As palavras de Laura foram como um soco no estômago para Juan. Ele percebeu que estava prestes a perder uma segunda chance com a pessoa que havia sido seu primeiro amor, que tinha uma chance real de reconstruir algo que havia sido deixado inacabado. No entanto, Juan também sabia que não podia tomar uma decisão baseada apenas na nostalgia. Ele tinha que entender o que realmente queria, o que o faria feliz a longo prazo. As escolhas difíceis que ele estava enfrentando o forçariam a mergulhar fundo em seu coração e a descobrir qual caminho estava disposto a seguir, mesmo que isso significasse enfrentar a dor da renúncia. O sol da manhã iluminava a cidade quando Juan tomou uma decisão.
Ele sabia que não podia continuar a viver na ambiguidade, mantendo dois caminhos abertos ao mesmo tempo. Era hora de enfrentar Larissa, de encerrar o relacionamento que, embora confortável, não era verdadeiro para ele. Ele a encontrou em um café tranquilo, os olhos dela buscando os dele em busca de respostas. Juan falou com sinceridade, expressando seus sentimentos, suas dúvidas e a compreensão de que o relacionamento deles não estava mais alinhado com o que ambos precisavam. Larissa ouviu em silêncio, seus olhos marejados, mas ela não contestou. Ela entendeu a decisão de Juan e, mesmo que doa, ela também sabia que era a coisa certa a fazer. Após o fim da conversa, Juan se encontrou novamente com Laura. Eles estavam de pé à beira do mar, as ondas quebrando suavemente na costa. Juan olhou nos olhos de Laura e compartilhou as escolhas que tinha feito, o caminho que estava seguindo. Laura sorriu, mas havia uma vulnerabilidade em seu olhar. Ela disse: Juan, nós dois enfrentamos tantos desafios em nossas vidas. As decisões que tomamos agora podem definir nosso futuro. Juan assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. E respondeu: Eu sei, Laura. Sei que não será fácil, mas quero enfrentar isso contigo. Os olhos de Laura brilharam, e Juan soube que estava tomando a decisão certa. Eles estavam dispostos a dar uma chance aos sentimentos que ressurgiram entre eles, enfrentando seus medos e inseguranças juntos. Sabiam que não seria uma jornada fácil, mas era uma jornada que valia a pena. À medida que os dias se transformavam em semanas e depois em meses, Juan e Laura mergulharam em uma jornada de autodescoberta, perdão e construção de um novo começo. Eles enfrentaram os fantasmas do passado, resolveram os segredos não resolvidos e aprenderam a confiar novamente. A história deles era uma prova de que o amor verdadeiro poderia ser perdido, mas nunca realmente esquecido. Ao redefinirem sua conexão, Juan e Laura descobriram que o amor era uma jornada contínua, que exigia trabalho, coragem e compromisso. Mas, acima de tudo, descobriram que o amor verdadeiro era capaz de curar feridas antigas e construir um futuro sólido e brilhante. E assim, as vidas de Juan e Laura se entrelaçaram novamente, formando uma história de amor que resistiu ao teste do tempo, uma história de laços reencontrados, de segundas chances e de encontrar o amor verdadeiro quando menos se espera. O passado e o presente se fundiram em um futuro cheio de promessas, e Juan e Laura seguiram adiante, juntos, na busca de um amor que era verdadeiro, profundo e eterno. Fim.